Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei te falando 4 coisas que a Bíblia não diz, mas que muita gente conta como se a Bíblia falasse. São 4 histórias mentirosas que as pessoas contam e que vai sendo propagada ao longo do tempo, mas que a Bíblia ela não fala de forma alguma. Então, a partir de hoje, não conte mais essa história dessa forma, porque a Bíblia não menciona isso, tá bom? Vamos lá. Primeira história que a Bíblia ela não conta é que o fruto proibido do Jardim do Éden era uma maçã. Isso mesmo. A Bíblia ela não menciona qual era o fruto que estava no meio do jardim que Adão e Eva comeram e foram expulsos do jardim porque comeram daquele fruto. A Bíblia apenas fala que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não menciona em nenhum momento qual era esse fruto. Muita gente propaga, muitas pessoas falam que era uma maçã, mas a Bíblia ela não menciona nada a respeito disso. Isso é apenas algo popular que foi se propagando ao longo do tempo e que muita gente replica, fala, diz, mas a Bíblia ela não fala qual era o fruto. Qual era o fruto que havia lá no Jardim do Éden? Eu acredito que não seja nenhum fruto que temos hoje aqui na Terra, porque era uma árvore diferente de todas as outras, porque era uma árvore que estava no meio do jardim e da qual Deus direcionou para Adão que não comesse nem ele nem Eva do fruto daquela árvore. Então, o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era uma maçã, como muitas pessoas dizem por aí, tá bom? Segundo, não entraram apenas 2 animais de cada espécie na arca de Noé. Muita gente agora está torcendo o nariz dizendo, como assim? Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia ela fala sim que entraram de 2 em 2 na arca, mas não entraram apenas 2 animais de cada espécie na arca. Vamos lá para ver o que é que a Bíblia diz. Olha lá. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 2 e 3 diz assim. Preste atenção. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Verso 3. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Ou seja, os animais entraram na arca de 2 em 2, ou seja, casais, macho e fêmea. Mas dos animais limpos e das aves foram 7 casais de cada. Então, na arca de Noé, não entraram apenas 2 animais de cada. Existiram animais que entraram 7 casais. Porém, eram casais de 2 em 2. Deu para entender? Ou seja, muita gente replica que foram apenas 2 animais de todas as espécies na arca, mas não. Algumas espécies foram 7 casais, 7 machos e 7 fêmeas, tá bom? Terceira mentira que muitas pessoas contam de histórias bíblicas, mas não está na Bíblia. Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Essa daqui é clássica, hein? Muitas pessoas replicam, pregam, dizem que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Elias subiu ao céu em um redemoinho. Olha só o que a Bíblia diz. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 11. Diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só. O contexto dessa palavra é que Elias e Eliseu estavam conversando. E Elias estava prestes a subir ao céu. Deus tomou para si. Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que eles estavam andando e falando, e um carro de fogo os separou um do outro. Mas Elias subiu ao céu em um redemoinho. A gente pode deduzir, talvez,
que Elias subiu ao céu no redemoinho dentro da carruagem de fogo. Mas a gente não pode afirmar, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que a carruagem de fogo separou um do outro. Mas Elias subiu ao céu em um redemoinho. Tá bom? Você sabia dessa? E quarto e último, que vai pegar muita gente de surpresa. Moisés não foi colocado dentro do rio quando era bebê. Exatamente. Moisés, ele não foi colocado dentro do rio quando era bebê. Talvez você assistiu isso em filmes, novelas, séries. Muitas pessoas replicam isso como se fosse bíblico, mas não é. Olha só o que é que a Bíblia diz em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5 diz assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Então, olha só, muita gente replica dizendo que o cesto que Moisés foi colocado quando era bebê foi colocado dentro do rio, mas não. A Bíblia diz que ele foi colocado no meio dos juncos, à margem do rio. Então, se a gente prestar atenção, faz sentido. Porque não tem sentido nenhum aquela menina, aquela mulher colocar o cesto de Moisés dentro do rio para descer. Claro que não tem lógica. Ela queria proteger o menino e colocou dentro do rio. Ela colocou ele à margem do rio. Talvez porque sabia que ali as mulheres reais iam se banhar. A Bíblia não diz. Mas ela colocou ele e escondeu à margem do rio. E quando a filha de Faraó foi se banhar no rio, foi lavar-se, elas viram, ela e as suas criadas viram o menino à margem do rio. Tá bom? Mas a Bíblia ela não diz que Moisés foi colocado dentro do rio, nem que desceu o rio. Tem muita gente até que diz que houve um milagre e que o cesto de Moisés voltou porque o palácio real, o local que ela se banhava, ficava no local mais acima e que o cesto voltou para trás, certo? Isso aqui é algo antibíblico que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Isso é coisas que os filmes contam, que as novelas contam, que muita coisa conta, mas não é algo bíblico. O que a Bíblia diz é que Moisés foi colocado nos juncos à margem do rio, tá bom? Você sabia dessa? Tenho certeza que isso aqui pegou muita gente de surpresa. Meus irmãos, esses foram 4 coisas que muita gente que diz que está na Bíblia, mas não está. Muitas mentiras que pessoas contam e que vai se replicando, mas se a gente for observar, não fala nada dessas coisas na palavra de Deus, tá bom? Esse vídeo merece o seu gostei. Deixe o seu gostei aqui, se inscreva no canal. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.